Olá, eu sou o Fernando. Nesse vídeo eu vou falar sobre como coletar e analisar dados de inflação por faixa de renda, utilizando a linguagem de programação Python. Então, existem várias análises que a gente consegue fazer da inflação, desde a inflação no índice cheio, os grupos de inflação, as classificações lá do Banco Central para os subitens da inflação, os núcleos de inflação. Você pode fazer uma análise regional da inflação, você pode ver o índice de difusão da inflação. Então, existem várias análises que você consegue fazer da inflação, mas todas essas análises que eu citei, né, elas carecem de um ponto que pode ser importante, de repente, para uma análise ou outra, que é o seguinte: todas essas análises elas vão colocar na mesma sacola, né, tanto o cobrador de ônibus, que recebe ali um salário mínimo, dois salários mínimos, um salário bem baixo, né, e também o gerente de banco lá, que recebe 10, 20, sei lá quantos salários mínimos. Então, coloca esses dois perfis de rendas na mesma sacola, certo? E às vezes você quer analisar a inflação, né, para um perfil de renda ou outro, né? Provavelmente a inflação que o cobrador de ônibus está exposto é diferente da inflação que o gerente do banco está exposto. Então, para isso que serve a análise de inflação por faixa de renda. E aí o IPEA ele constrói esse indicador de inflação por faixa de renda, né, desde 2017. Eu deixei aqui a referência, né, da nota técnica, onde eles detalham a metodologia da construção desse indicador. A gente vai ter 6 faixas de renda. Então, a renda muito baixa, menos que 2.000 e poucos reais por mês. A renda baixa, entre 2.000 e poucos e 3.000 e poucos. Renda média baixa, 3.000 e poucos e 5.000 e pouco. A renda média, que vai de 5.000 e pouco a 10.000 e pouco. A renda média alta, que é a partir de 10.000 e pouco até 20 e alguma coisa. E por fim, a renda média, a renda alta, na verdade, que é a partir de 20.000 e poucos reais. Então a gente tem esses 6 perfis aí de renda que você pode analisar a inflação nesses segmentos. Então vamos lá no Python agora, ver como que a gente obtém esses dados e analisa eles através aí de linguagem de programação. Então estou aqui no Colab, que está acessível para todo mundo, é só ter uma conta no Google, criar um Jupyter Notebook no seu Google Drive, certo? Um notebook, um arquivo de notebook. E aí você tem esse código aqui que eu já deixei preparado para coletar dados e analisar os dados. Você vai precisar de duas bibliotecas, IPADataPy e Pandas. Então, a gente precisa instalar a biblioteca IPADataPy, instalar bibliotecas com o comando pip install IPADataPy. Essa biblioteca serve para coletar os dados do IPAData, né, onde tem o banco de dados aí com esses indicadores, mas ela não está pré-instalada aqui no Google Colab, tá? E o Pandas ele já vem pré-instalado, então não precisa instalar ele, só instalar aí o PA-DataPy com esse comando, depois carregar essas bibliotecas aqui, IPA-DataPy e Pandas. Depois eu digo aqui quais são os códigos das séries temporais que eu quero coletar, certo? Então a gente tem aqui esses 6 códigos de séries temporais que correspondem ali aos indicadores de inflação por faixa de renda. Então eu salvo nesse dicionário e coleto os dados, né, com a função timeSeries no pacote IPA-DataPy, iterando pelos códigos, né, que são essas chaves aqui dos dicionários. Salvo tudo nessa lista dados brutos, certo? Então, deixa eu imprimir aqui no final, print dados brutos. Então ele vai acessar lá o site do IPA-Data, né, e coletar os dados para a gente trazer aqui nessa lista. Aí é só fazer um pequeno tratamento de dados, ó. Tá aqui as listas, né? 6 data frames. E aí eu junto esses data frames, ó, com o concat. Ele vem com essas nomenclaturas aqui, ó. Aí eu troco esses códigos de séries para os nomes que são os valores aqui que eu coloquei no dicionário, com essa função replace. Pivoto os dados, né, do formato long e formato wide e calculo aqui, ó, em janelas móveis, né, de 12 períodos, a variação, né, acumulada em um ano, né, em 12 meses. E a gente vai ter os dados bonitinhos para a gente visualizar eles num gráfico
e analisar, né, esses indicadores. Então tá aí a inflação por faixa de renda. Renda alta, baixa, muito baixa, média, média alta e média baixa, certo? Então são séries temporais. Aí eu ploto aqui um gráfico bem simples, com pandas mesmo, função, o método plot, né? Definindo aí o tamanho do gráfico e o título. Então tá aí as séries temporais, ó. A gente consegue perceber a evolução delas, né, ao longo do tempo. Dá para perceber logo de cara que a renda muito baixa, né, na maioria aqui dos períodos, né, foi ela que teve as maiores variações, né, percentuais em 12 meses registrados. Somente aqui nos últimos períodos, né, que ela tá, que é a menor inflação, né, para esse perfil, né, perfil de renda muito baixa é o que está com a menor inflação atualmente. E o perfil com renda alta é o que está exposto a maior inflação, maior custo de vida, podemos dizer assim, certo? Então espero ter ficado tudo claro que o procedimento, o código de Python é bastante simples. Se ficar alguma dúvida é só mandar lá no site na Análise Macro que a gente dá o suporte.